Relação da empresa ligada ao ministro dos Transportes, aliás, a empresa que ostenta o mesmo nome, até que ponto, como jurista, que estará aqui Carlos Mesquita envolvido ou perante conflito de interesse? Muito boa noite aos senhores telespectadores. Dizer que a mulher de César não basta ser fiel. Tem que parecer. Tem que parecer. Sim. E neste caso, subjúdice, toda desculpa esfarrapada é gratuita. Não vamos aqui tentar pôr paninhos mornos por cima do assunto. Pergunta qualquer beirense, porque pronto, o que não é da Beira conhece o senhor Carlos Mesquita a partir da altura que ele é membro do governo, aqui no Maputo, em Gaza e talvez outros mais sítios. Mas pergunta a qualquer beirense a quem pertence aquela empresa, vão dizer que é do senhor Carlos Mesquita. Para além da empresa de transportes, tem mais coisas da Beira, e é todo mundo conhecido desde os tempos que era da Coronel, etc. Então, indo à lei, é dever de conhecimento, portanto, das proibições. Sim. O servidor público deve conhecer, artigo 18 da Lei de Probidade Pública. O servidor público deve conhecer as disposições legais e regulamentares sobre impedimentos, incompatibilidades e proibições. E qualquer outro regime especial que lhe seja aplicável. Ora, significa com isto que no governo, que é uma turma, é um conselho, não só tem de haver sessões do Conselho de Ministros para debater as questões políticas de governação, etc., etc., mas como também deve haver, e tem, só pode existir, porque a pessoa não é obrigada a dominar tudo, deve haver, portanto, equipes técnicas de assessoria. Para poder ministrar estas matérias básicas muito antes de começar a navegar na função. Okay. Exatamente para evitar estes calafrios ao próprio governo. Saltando do artigo 18, nós podemos ir para o artigo 31, né? E encontramos, portanto, as proibições. Sem prejuízo das proibições gerais, é proibido ao titular ou membro do órgão público, a linha A, exercer o mandato em benefício próprio ou outorgar-se, direto ou indiretamente, algum benefício. Portanto, aqui por mais que diga, não, eu deleguei, eu passei uma procuração, a percepção das pessoas não vai ser a mesma. Okay. O julgamento do público é um julgamento terra a terra. Quer dizer, viu o carro, está escrito Mesquita, conhece o Mesquita, é ministro dos Transportes e está ali com um contrato do próprio Estado. Isto é um negócio consigo próprio. Ponto final. Quer dizer, esta coisa de a gente andar a agradar, pronto, é de algumas pessoas, mas nem todas as pessoas estão por esse diapasão, desculpa. Então, do artigo 31, nós podemos, até porque não é ali o 31 são deveres éticos do titular ou membro do órgão público, exercer a função com probidade. Isto aqui foi aflorado até com alguns entrevistados. Sim. Portanto, ele tem de exercer, né, o seu mandato com probidade. Okay. Tem que ser próprio. O resto é cantiga. A ignorância da lei não exime o seu agente, o seu autor, não é, da responsabilidade. É criminal, é disciplinar, neste caso até tem uma responsabilidade política, ponto final. Não o exime dessa responsabilidade. Pior a responsabilidade penal. Eu não sabia que isto era crime, por isso eu cometi na consciência de que até estava a fazer um ato de caridade. Não funciona. Não funciona. Temos o artigo 43, estou com a lei de probidade ainda. Sim. O artigo 43, uso ilegítimo da qualidade. Considera-se o uso ilegítimo da qualidade de servidor público e gerador de situação de conflito de interesses. A linha F, qualquer tipo de contrato
assuntos, operação ou atividade em que se aproveite de tal circunstância para preparar ou facilitar qualquer forma de participação direta ou por interposta pessoa. Okay. Quer dizer, aqui, o ônus de provar o contrário seria muito difícil. Portanto, eu não tenho qualquer sombra de dúvida que tudo está, portanto, a militar contra este membro do governo. O artigo 85 da Lei da Probidade Pública, vejamos o que é que diz, se não estivermos cansados. Quando o conflito de interesse resulta de relações de caráter patrimonial, portanto, sem prejuízo da aplicação de outras sanções, os atos ou contratos celebrados em violação do regime de conflito de interesse ou de quaisquer normas de conduta estão sujeitos à anulação, a requerimento dos interessados. Portanto, isto é uma questão de ética mesmo. Okay. E eu trago aqui para este comentário Sim. Uma proposta para a nossa Assembleia da República. Porque o fiscalizador dos atos de governação é a Assembleia da República. Até quando acrescentaram ao elenco, ao rol de comissões, ouvi comissão ética, não tinha lido ainda a lei, o regulamento, lá o regimento, desculpe, da Assembleia, eu estava convencido que era ética governativa. Portanto, a Assembleia passaria diretamente a fiscalizar os atos de governação. Um caso como este, se nós formos a olhar para a Assembleia da República, até agora há um problema da Caixa de Depósito. Como já houve outros casos em que o ministro, o diretor-geral, ou como nós diríamos aqui, o PCA de uma empresa pública, vão à comissão de ética da Assembleia responder por atos impróprios. Portanto, eu quero acreditar que na próxima legislatura o nome da Comissão de Ética vai continuar, mas o seu objeto vai ter que mudar. Porque qualquer outro indivíduo que ouvir falar da Comissão de Ética na Assembleia da República, pela sua essência, pela sua natureza histórica, pensa logo que essa comissão é aquela que tem por desiderato, não é, por escopo, objetivo, chamar os membros do governo quando pisam a linha. Okay. Em palavras muito simples. Então, neste caso concreto, nós estaríamos à espera de ir ouvir essas respostas, essas percepções que foram aqui adiantadas por alguns entrevistados. Aí responder na Assembleia da República e, digamos, concretamente, na Comissão Ética. Os deputados a perguntarem. Ora, só a existência desta Comissão de Ética com esses objetivos havia de ver que havia de desacelerar. Porque ir para ali, para ir responder estas perguntas incômodas, como foi o caso da CPI, não é? Sim. Eu não acredito que outros possam continuar sabendo que a próxima até é capaz de vir a ser pior que esta. Okay. É possível ser chamado para a Assembleia para perguntar por que andou a fazer. Então, isto é necessário para a consolidação da nossa democracia. E mas o que é que pesaria aqui a entidade contratante, neste caso o INGC, que alega a situação de emergência e estava numa situação em que já vinha trabalhando com a empresa? As alegações do INGC... Desculpa de mau pagador. Ao fazer uma investigação deste assunto, sim, isto é, se isto for questionado ao nível da Assembleia, passará logicamente que há uma comissão, digamos que ad hoc de inquérito, por aí fora, mas se a Comissão de Ética tivesse as competências, não era preciso sentar, depois propor uma comissão ad hoc de investigações, de inquérito, ou coisa que se diga, e votação, que até pode ser chumbado e tudo. Já segunda-feira era notificado, se a Assembleia estivesse a funcionar. Okay. E até podia-se convocar, estando, portanto, em férias, convocava-se extraordinariamente para ouvir
Aliás, estamos a falar de uma contratação para serviços que estão a correr, para acudir a uma situação de emergência. Não, mas ouviu o que disse o Dunbuck? Sim. O que disse? É imoral, que há falta de ética. Não, que há falta de transportes. Pelo contrário, ele diz, numa situação que ele, o ministro dos Transportes, é conhecedor, de que está-se a sair de um marasmo por causa do conflito de guerra, há muito transportador que está aí sem nada a fazer. Não cola nenhuma desculpa de que o INGC não encontrou, não é, uma outra empresa de transporte para contratar. Okay. Mentira. Redonda, rotunda, como outros gostam de dizer. Não pode ser verdade, acabou. É conversa para boi dormir. Tá. E eu digo, mas este caso e muitos outros devem ser encaminhados ao Gabinete de Combate à Corrupção. Ele é que vai depois perguntar isto, porque mesmo passando pela Comissão de Inquérito da Assembleia, as conclusões depois vão para... Eu penso que para poder encurtar caminho, economia de palavras, de papéis, e de tempo, de dinheiro e tudo, diretamente para o Gabinete de Combate à Corrupção. E nas consequências políticas, noutro país normal, não é? Diferente deste, era demissão imediata do cargo. Okay. Com o mínimo de... O chefe, não é? Com essa autoridade, a única coisa que havia de procurar saber é se de facto ali é só o nome ou uma coincidência de nome, porque pode acontecer, não é? Mas a partir da altura que haveria de chegar a uma conclusão de que é propriedade do seu membro do governo, o contrato tenha sido ou não do seu conhecimento, é indigno, ponto final, demissão de cargo. Ponto. E depois os restantes e ulteriores trâmites processuais, quer seja disciplinar, não é? Neste caso concreto, como ministro, a demissão acaba, portanto, lixiviando tudo, mas depois continuava o processo, não é? Criminal. Ok. Vamos olhar para mais um tema. António Frangulhos, a semana foi dominada pelo desfecho entre aspas, porque a defesa prometeu recorrer a esta sentença do caso Josina Machel, aliás, com a culpa que, apesar ao suposto agressor, com uma multa de mais de 200 milhões de meticais. Como é que olha para este caso? Bom, eu prefiro olhar com outro tipo de visão, porque o que tem sido adiantado, sim, ou o que tem sido o enfoque deste problema é mais a indemnização. Okay. Indemnização que está, portanto, no âmbito da conexão do processo penal com uma questão civil, né? Creio até que deve ser o artigo 29 do Código de Processo Penal. Mas podia até enverdar por uma outra via, o processo ir até o fim. Mas há um ponto muito importante que toca as redes sociais, principalmente, sim, recuperaram a morte do pequeno Hélio. Há um outro caso aí em que a indemnização foi 150 mil a 500 mil meticais. Tudo bem. Para danos deste género a custarem 200 milhões. Este tipo de comparação é legítima até que ponto? É muito discutível esta parte, mas sim, eu gostaria de passar por este preliminar primeiro. Está bem, ok. O que acontece é que até quase que perdia o fio da meada. O enfoque que está sendo dado, sim, é em relação à indemnização, mas eu dizia que o processo até podia não pedir, neste caso o advogado da defesa, da assistência, desculpe, podia até não pedir indemnização no próprio processo criminal, sim, e esperar a sentença. E com a sentença dirigir-se ao processo, ao tribunal judicial, portanto, e pedir a indemnização. Não criminal, portanto. Tribunal não criminal. Portanto, um tribunal civil. E o que acontece é que preferiu esta conexão, que sim, até tem certa vantagem. Porque com a sentença a fixar a indemnização, né? Primeiro porque a jurisdição civil
podia não ver da mesma maneira. Sim. Né? Segundo, porque, e é em primeiro lugar, porque quando a condenação já fixa a indemnização ao mesmo tempo, se não paga, portanto, pode passar a execução e a execução, a sentença funciona como título executivo. Okay. Enquanto que, mesmo levando a sentença, também serviria como título executivo, mas não tendo valor, não é? Haveria de passar primeiro por um processo declarativo para pedir indemnização. Não sei se consegue perceber isto. Portanto, eu levo uma sentença que é condenada, Okay. né? E eu levo esta sentença e vou para o Tribunal Civil para ir pedir indemnização por danos morais. Sim. Né? Não tem ali nenhum valor fixado. Então, tenho que passar por processo declarativo, que é para o juiz civil declarar, portanto, a indemnização. Mas neste caso concreto, está fixada a indemnização. Se não paga, passa, portanto, por um processo imediato de execução. Não leva à prisão, como muitos até tentam dizer, e ali a sentença também fala de um prazo de 30 dias. Mas fala de um prazo de 30 dias porque é uma pena suspensa. Sim. Sendo suspensa, pode alegar um incumprimento de uma série de deveres que são impostos, portanto, e resultam da própria suspensão da pena. Portanto, há estas medidas, aquelas, outras até podem ser medidas de segurança e tudo mais, uma suspensão até, se calhar, de alguns direitos e por aí fora, não cometer, essa é incontornável, não cometer nenhum crime naquele espaço, né, em que tem a pena suspensa, e também o indivíduo pode requerer, por qualquer razão de solvabilidade, pagar por prestações, e durante aquele tempo que está a pagar por prestações também não pode cometer nenhum crime, porque pode muito bem se anular, portanto, a suspensão da pena. Bom, mas eu queria dizer que o meu enfoque já não será nisto, mas para não me interromper nessa altura, vou passar à pergunta que fez, que é mais ou menos do equilíbrio, da equidade, como é um dos princípios do direito, tem que haver uma certa equidade, equilíbrio, né? E até podemos ir para aquilo que poderíamos chamar da filosofia do direito. Sim. Qual é a justificação moral, lógica, etc, etc, em relação a este valor. E partindo do princípio de que já houve casos de morte, passados, históricos, de morte, sim, onde comparativamente o valor vida é superior. Sim. Eu até entrava aí num dos WhatsApps, ou no Facebook, já não me lembro, e descia mais ou menos em volta desta hierarquia de valores. O valor vida é o valor supremo. Só com vida é que se pode fazer tudo o que está-se a fazer, ver-se tudo o que está-se a ver, etc, etc. Portanto, o valor vida é número 1. O que significa que, por lógica, o que nós já tivemos devia ter também tido uma indemnização maior e não irrisória, como nós vimos o caso dos 500 mil meticais para o menino Hélio. E há um outro caso que eu não fixei o nome também, não me lembrei de perguntar quem tinha sido o autor. Aqui para os 500 mil meticais, para 150, para 150 mil. Tinha que ser o Estado a indemnizar o Estado, o juiz, por conseguinte, talvez teve medo de ser despedido. Ok. O juiz, aí, primeiro porque ele tinha que ver toda a envolvência, não é? Sim. Do caso. E fazer-se uma ginástica, digamos que, de computação, para encontrar um mínimo e um máximo de indemnização. E depois, ver a solvabilidade de quem deve pagar. Acontece que nestes casos cometidos por agentes do Estado, né, há uma solidariedade.
na indemnização, no cumprimento desta pena de indemnização. Quanto menos lesar o Estado. O Estado não é lesado aqui. Quem é lesado é a família do menino Hélio. Então, se o Estado é o maior empregador, aí não há que olhar para a solvabilidade, há que olhar para a razoabilidade da multa aplicada. Ok. Ora, se até então nós podíamos achar que é razoável, e se calhar até a família achou que era razoável, uma indemnização desta natureza por ofensa corporal, tanto por ofensa à integridade física da pessoa, sim, que é um dano, é um valor, melhor dizendo, é um valor inferior ao valor vida. Ora, se é aplicável ou é razoável aplicar-se uma indemnização naqueles valores, não é? Contra uma pessoa privada, neste caso concreto, não está a aplicar ao Estado. Sim. Então, aqueles 500 que antes desta sentença, embora por juiz diverso, se era razoável, agora é irrazoável. Se continuar razoável aquela indemnização do menino Hélio, então esta indemnização é por demais irrazoável. Porque aqui tu não tens, não é, um instrumento, não é, de mensura, okay, para medir. Não temos um instrumento para medir, porque trata-se de uma indemnização por danos morais. Okay. É um préter de dolores, né? Não tem uma tabela. Enquanto que pelos danos materiais, não é? É possível provar quanto é que se gastou, neste caso concreto, pelas clínicas, sim, pelas viagens, passagens, sim. Pela alimentação, se calhar, se teve que ser acompanhado por alguém, sim, não é? Hospedagem no hotel, não hospeda no quarto da clínica, né? Então, computando isto tudo, muito facilmente se pode chegar àquilo que deve ser fixado como valor da indemnização por danos materiais, porque são materiais, okay, são computáveis. Agora, os danos morais é muito relativo. Há muitas questões que pesam. A verdade é que a percepção da maioria é que ficou muito mal na fotografia. Para mim, é uma juíza até. Sim. Né? Ficou muito mal a juíza. Isto lembra um pouco, não é? Acho que era a procuradora que teria tanto feito exercido ação penal naquele caso do Castelo Branco. Sim. E eu acho que foi a procuradora, aquele caso não chegou a julgamento. Creio, se foi, chegou a julgamento, mas a acusação foi deitada abaixo e a pessoa da juíza ou da procuradora, já não me lembro quem era, porque já não me lembro em que fase morre aquele processo, mas parece que foi a julgamento, foi absolvido, não foi a juíza, saiu muito mal na fotografia. E, da mesma maneira, saiu mal na fotografia, não é? Aqui, a juíza. Mas eu dizia que não é onde eu quero me enfocar. Ok. Geralmente, todas as sentenças que são desfavoráveis à defesa, e mesmo quando são desfavoráveis à parte da assistência, são sempre recorríveis. Sim. E a gente diz, bom, é um exercício dilatório, por aí fora. Mas para este caso, eu tenho a percepção de que a juíza cometeu alguns erros
de âmbito processual, são jurídicos, Sim. e que influem no essencial do tema da prova e até no tema dissidendo. Portanto, neste caso, nós temos e acompanhamos Sim. no processo, para além daquele caso que aparece na África do Sul, Sim. ser julgado, que eu tinha que perceber melhor, fui perceber que o pedido não era o mesmo, o pedido era de proteção, portanto, pedia-se que não se deixasse entrar aquele indivíduo lá dentro, porque punha em perigo a vida desta ofendida, desta vítima. Sim. Mas, para tal, era preciso provar que este indivíduo é perigoso. É perigoso porque fez isto, isto e isto. E aqui vão entrar os episódios todos, os episódios todos, a Barcelona, clínica, os relatórios médicos e tudo mais. Até que o juiz da causa lá chegou à conclusão que isso não determinava qualquer perigosidade. E houve uma condenação para indemnizar, neste caso, o réu no processo, tanto lá como cá, em virtude dele ter, tanto subsidiado ou gasto dinheiro a ir responder ao processo, etc, etc. Isso tem implicações, ficar um dia, transporte, Sim. alimentação e tudo mais. Ora, a matéria, no âmbito até da cooperação, né, algumas peças, alguma matéria deste processo na África do Sul são aproveitáveis e que tenho até conhecimento de que se diligenciou oficialmente no sentido de se ter, portanto, a matéria. E, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a matéria veio, o processo veio. A defesa fez questão, eram interessados, não é? Sim. A defesa traduziu o processo e, por sua vez, requereu, não é, a consideração. Creio que a juíza não aceitou e eles requereram e depois recorreram, porque não aceitou o seu requerimento para consideração dos elementos aproveitáveis naquele processo. E, em princípio, nos termos do artigo 661, se não me engano, do Código de Processo Penal, este recurso deve subir com o próprio processo e suspende, portanto, o julgamento à espera da decisão. Daí que, se tiver réu preso até muito mais célere, portanto, a reação do tribunal adequada, recorrido, e não tendo, também tem um determinado prazo, portanto, sempre atendendo e considerando que há um julgamento que está suspenso. Mas quer-me parecer que a juíza não tomou em consideração, mas é de menor. E eu considero isto de menor. Por quê? Porque no processo que correu aqui, consta do processo que há um exame parcial. Sim. Eu estou a citar de cor o que foi dito em tribunal, até veio em jornais. Este exame foi feito em casa da vítima. Foi feito em casa da vítima e feito o exame, o laudo deste exame, portanto,
podemos chamar o relatório. O relatório, sim. Mas o termo concreto, preciso, é laudo parcial. Foi feito também por uma pessoa. Como? Por médicos legistas. Por médico legista. E por sinal é uma médica. Sim. Uma. Okay. E é em casa da vítima. Ok. Ora, o artigo 179, por isso eu hoje trago muitas coisas, que é só para... Muita bibliografia. Não, o artigo eu conheço, mas pronto, para as pessoas ouvirem que não é da minha cabeça, também não é muita coisa. Este é o Código do Processo Penal, é o conjunto de normas que regulam o processo penal. O artigo 179 diz nomeação de peritos. Os exames serão feitos por 2 peritos nomeados pelo juiz, devendo perante ele prestar compromisso de honra. Okay. Não é o caso deste primeiro exame. Ora, a defesa atacou este exame. Portanto, atacou este exame e requereu ao tribunal que se fizesse novo exame. Sim. O tribunal nomeasse nos termos do Código do Processo Penal peritos, no mínimo 2, pelo menos por 2, e assim foi. Há um segundo exame, portanto o primeiro é de 19 de novembro de 2015, sim. O segundo, portanto o primeiro é feito pela doutora Jacinta Silveira, não é? Por ela sozinha e a pedido da família Machel e na casa da vítima, contra o artigo 179, como eu aludi. O segundo exame é feito no dia 22 de junho de 2016, portanto, já no ano seguinte, e já com o processo a correr, pelo professor Dr. Antônio Eugênio Zacarias, sim. Por sinal bastonário da Ordem dos Médicos. Este exame é feito dentro dos preceitos e é pedido do próprio tribunal. Pois foi nomeado pelo tribunal competente, na presença do Ministério, o exame é feito na presença do juiz, do Ministério Público, dos advogados da acusação, dos advogados da defesa e ainda mais 2 peritos, Dr. Casimiro Macuxa, acho que é Macuxa, eu retifico aqui mesmo, Macuxa, e a contestada, portanto, doutora Silveira, que é a que fez o primeiro... Deste trabalho que surgiu lá de que a vítima foi alvo de um objeto perfurante e não de um soco. Portanto, o conteúdo do exame é que é contraditório. Portanto, sim. Este sim. Vem refutar o primeiro. O primeiro. Portanto, sim. Senão não saímos hoje daqui para poder historiar. A verdade é que a conclusão deste segundo exame do Dr. Antônio Eugênio Zacarias, uma equipe de peritos chefiados por ele, portanto, difere do primeiro. Sim. Refuta o primeiro. Exatamente na questão essencial. Portanto, aqui a vexata question é em volta de um facto ou de um elemento essencial exatamente para o tema da prova. E é o tema da prova que determina a decisão. Qual é que é aqui a controvérsia? É que o resultado deste segundo exame sim. É que não foi, portanto, resultado de um soco. Ok. Quando este aqui conduz à coisa, a um soco. Um soco. Mas a lesão é produzida por um instrumento contundente, perfurante. Perfurante, sim. Okay? Então, por causa dessa contradição, há um terceiro exame que é de reavaliação, que é feito no dia 15 de julho de 2016 ainda. Sim. É pedido pelo tribunal
que solicita uma reavaliação da vítima na presença de 3 peritos, sendo um deles o próprio Dr. Zacarias. Ora, numa nota da medicina legal, né, ao tribunal de Precante, que é o tribunal de Campo Fumo, lê-se que a comissão de peritos em medicina legal, doutora Jacinta Silveira, que é a autora do primeiro exame, doutor Casimiro Macuxa e o professor doutor Antônio Eugênio Zacarias, reunida em 14 de setembro de 2016, não chegou a consenso sobre as conclusões. Aqui é onde está o grande problema. Os peritos divergiram. Exato. Ora, o juiz tem o chamado poder, que é um princípio de livre apreciação da prova. É verdade. A prova que o juiz deve produzir é uma prova moral, é uma prova material e não uma prova formal do tempo da Inquisição. Ok? Então, havendo esta contradição, a juíza simplesmente pôs de lado o segundo exame do grupo de peritos, o terceiro exame, e simplesmente considerou o primeiro. E aqui a pergunta que se coloca: com que base o juiz considerou o primeiro laudo, que foi atacado pela defesa, como sendo suspeito? E em direito penal a suspeita aproveita o réu. Então, a preocupação do juiz é de remover esta suspeita. E pergunta-se qual foi o critério utilizado. Porque não seguiu o pré-situado, por exemplo, nos artigos 200 e 201. Eu, para não levar porrada na rua ou noutro sítio qualquer, eu prefiro vir aqui ao artigo 200 do Código de Processo Penal. Revisão pelo Conselho Médico Legal. Serão revistos pelo Conselho Médico Legal todos os relatórios de exames microscópicos, químicos, bacteriológicos e mentais. E ainda todos os outros exames médico-forenses relativos a processos por infrações a que corresponde a pena maior, acima de 2 anos, efetuados nas comarcas da respectiva circunscrição, província, entre nós. Não podemos esquecer que este código é de 1929. Tudo bem. O 201 ainda admite recurso mesmo assim, se alguma das partes não concordar com o resultado daquele conselho médico de nível da comarca provincial, né? Eu acredito que lá existe o conselho médico ou equivalente no Ministério da Saúde, são eles que dirimem as decisões sobre quando alguém está muito doente, precisa de junta e por aí fora. Exato. Então, por que o juiz não seguiu o pré-situado nos artigos 200 e 201? Ora, aqui a minha percepção não é uma, digamos, percepção ou opinião inatacável. Não é nenhum dogma, mas é a minha opinião que bebe de uma série de elementos que estão no processo, como eu disse. Eu creio que um dia teremos só e somente para ver este assunto, porque uma hora de tempo que temos que ver quatro temas ou 5, não é possível. Mas a minha conclusão é: a sentença está inquinada por um erro jurídico processual. Mas esse erro jurídico que influenciou e, na essência, a sentença.
Influenciou a sentença no seu essencial. Por isso, sou de opinião ainda que o tribunal adequado, o tribunal recorrido, né, não terá como ignorar o procedimento do recurso. Quer dizer, o recurso vai proceder, em minha opinião. Porque se é um tribunal de recurso, primeiro porque tem mais cabeças, não é? A, digamos, refletir em volta dos factos e do direito que foi aplicado, não é? Mais do que porque nós sabemos que, neste caso concreto, até tem juízes eleitos que ajudam o juiz a discutir matéria só de facto, mas a matéria do direito, ele sozinho senta, olhando para a lei e para a sua consciência. Mas neste caso em que postergou a própria lei, vai ter grandes dificuldades. Porque, de facto, há uma percepção não muito abonatória, tanto para a juíza como para o resto da equipe, que este exame não foi um exame com toda a limpeza e transparência. Antônio Frangudes, mesmo antes agora que encontro, depois deste recital todo, acabamos percebendo como é que foi o processo todo, deste processo. Aqui vale a pena mesmo a repetição, mas há quem diga que as marcas dos advogados teriam jogado muito na decisão da juíza aqui. Até que ponto é que isto funciona? Estamos a falar de um advogado de acusação de renome contra uma advogada, digamos, não chamemos de anónima, mas do ponto de vista de corredores, do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de ser conhecido, do ponto de vista de nome mesmo, estamos a falar de um rosto não muito conhecido. Estas duas figuras teriam jogado algum papel? Não só de ser rosto não muito conhecido. Muito conhecido. Talvez não fosse muito por aí. É que o traquejo também conta. Nós estamos a falar... Para chegarmos, para obedecermos, para o processo obedecer todos esses contornos, é porque houve algum punho parte da advogada também. Sim. De defesa, fala. Claro, não restam dúvidas, mas aqui muita coisa nós podemos concluir, porque, afinal de contas, temos esta liberdade de refletir, de pensar e concluir. Nós, se formos a olhar, não é, para as duas partes, nós encontramos uma parte leonina e outra parte que, sei lá, entrou, digamos que, confiando apenas na lei. Ok. Confiando apenas na lei. Enquanto que, do outro lado, nós encontramos uma defesa que até pode ter influenciado, pode ter abanado com a consciência da juíza. Porque isso, em princípio, devia ser insignificante perante um juiz. Eu não quero referir nomes, mas eu conheço, os meus dedos da mão não acabam, claro. Conheço alguns juízes e eu creio que até deve estar também a ver pelo menos um comigo, mas não vamos referir nome de ninguém. Que a ser com um juiz daqueles seria a conclusão diferente. Quer dizer, e nem seria com tanta celeridade que se chegasse à conclusão. Porque este caso envolve uma controvérsia, quando eu chamo de chata question, uma controvérsia em volta de um assunto essencial, que eu tenho algumas informações aqui, mas eu prefiro não. Mas nós sabemos que, por exemplo, em 1988 ou 89, por exemplo, a vítima teve um exame, um exame normal, digamos normal, entre aspas, nesta clínica onde foi agora, e já por uma questão normal, porque se tratava de agressão, e que
foi, portanto, implantado uma córnea. Portanto, tinha uma deficiência congênita na córnea. E depois, se nós fôssemos a navegar, haveríamos de encontrar que no próprio processo há muitas contradições. Porque a agressão foi dentro do carro, o soco foi com a mão esquerda. A distância entre o alvo e o autor. O motorista e o passageiro de lado perguntou-se, portanto, há um exame que se chama anamnese na medicina legal, que é uma espécie de entrevista, é uma entrevista que o médico o legista faz ao seu paciente, neste caso concreto, ao examinado, para ver se lembra de alguns factos. Então aqui há contradições, porque tinha óculos, perguntado se tinha anéis, não tinha, não é? Entretanto, caiu, dali para frente já não se lembra de mais nada, recuperou os sentidos no hospital. Quer dizer, para dizer o quê? Que um processo desta natureza, que primeiro, a investigação não foi, digamos, aturada, cuidada, não é? Okay. E depois o julgamento também foi a velocidade do cruzeiro. As conclusões do Dr. Eugênio Zacarias é uma autoridade forense. Eu não idolatro, mas eu respeito um professor doutor em medicina legal. Só que as conclusões dele são demolidoras. Ora, nós vimos ali o 179 que o perito, devendo perante ele prestar compromisso de honra, como se fosse testemunha. Ora, a testemunha, se faltar aquilo que lá por outras bandas chama-se perjúrio, tem um processo e pode até ficar presa, dependendo da gravidade, da falsidade das suas testemunhas, dos seus depoimentos. Mesmo uma testemunha declarativa no processo, tem as mesmas obrigações. Por isso, presta o testemunho sob juramento. Porque se faltar a este compromisso de honra de dizer a verdade, mas só a verdade, incorre. Ora, como é que a juíza, sem uma explicação, pensando ela que é livre, tem o princípio da livre apreciação da prova, simplesmente escrutinou o exame, e exatamente o exame que foi atacado pela defesa. Não custava nada à juíza notificar uma outra equipe diferente, independente desta, nem que tivesse que vir de fora também. Ponto final. António Frangulos, a defesa prometeu recorrer. Este processo tem pernas para andar? Tem. No Tribunal de Recurso? Tem. Temos juízes capazes de... Aí é outro problema. Tem pernas para andar? Tem, porque as pernas estão no processo. Tem pernas para andar. Não falo só do ponto de vista de procedimento. Agora, se tem bom condutor, ok, esse é outro problema da nossa justiça. É aquilo que nós dizemos na academia, que nós transmitimos o dever ser. Não venha o estudante, que até porque vive na praça, conhece algumas vicissitudes que pode ter vivido pessoalmente, indiretamente, nas esquadras e em outros setores, a serem maltratados ilegalmente e tudo mais.
coloca a situação, a única resposta é que nós ensinamos o dever ser. E ainda mais, ensinamos como reagir a isso. É por isso que quando alguém é preso numa esquadra, fica, por exemplo, mais do que 2, 3 dias. Devia haver uma cultura, ou devia haver uma organização cívica, essas organizações que andam aí, de carreira jurídica, deviam fazer uma educação cívica para as pessoas conhecerem os seus direitos. Um dos direitos é exatamente reagir contra isso através do habeas corpus. Mas o nosso cidadão comum não sabe o que é isso de habeas corpus, muito menos como deve fazer. Então, tem de ser explicado que tem esse direito, está na Constituição, e hoje a nossa lei orgânica dos tribunais facilitou demais e simplificou demais, porque na altura era só ao nível do Tribunal Provincial ou Supremo, o artigo 312 e 315, o habeas corpus. Agora não. Ao nível de todos esses graus ou níveis dos tribunais, pode-se pedir o habeas corpus. Então tem um cidadão que está preso ilegalmente na esquadra, recorre no tribunal distrital em que aquela esquadra está incerta. Portanto, aquele tribunal tem que ter aquela esquadra como sua jurisdição. E pronto. Vai ter que tomar uma medida. Como pode ir para o procurador, linha verde e tudo mais. Portanto, as faculdades ensinam isso, o dever ser, e quando há um desvio desse dever ser, como reagir para poder exercer a sua profissão de advogado e ganhar dinheiro, mesmo quando está no IPAGE, que é defender de borda, mas há sempre um benefício qualquer. Essas organizações não governamentais de carreira jurídica, mulher ou homem de carreira jurídica, eu penso que algum benefício tem. Okay. E já não há jantares de borla. Então, nós temos que saber distinguir o dever ser da vicissitude ou das vicissitudes do dever ser. Então, a pergunta, se tem pernas para andar, a resposta, peremptoriamente, tem pernas para andar. Aliás, aquilo que eu disse ali como minha conclusão, quer dizer exatamente isso. Tem pernas para andar. Agora, a defesa, digo, tem que ser suficientemente forte, porque está perante também, do outro lado, né, um partner, né, forte. Um advogado da parte da vítima, da parte do assistente, bem forte, com traquejo e com muitos e muitos longos quilômetros de viagem. Então, é preciso entender isto. E já não quero falar da envolvência geral, porque todos os cidadãos são iguais perante a lei. A lei, sim. Isto, tudo bem, mas há cidadãos e cidadãos. Tá. Antônio Frangolos, nós até devíamos encerrar a nossa conversa por aqui, mas em jeito mesmo de sobremesa, quero comentar sobre a semana política com incidência no MDM, a ausência do edil de Nampula, a reunião das preparações para o Congresso do MDM? Não sei em que aspecto, há muitos aspectos que se podem dizer em relação a isso. Ausência, depois, mas incidência em quê? Estaremos perante uma crise no MDM ou nem por isso? Estamos a falar de uma semana antecedida de fortes acusações. Eu parte de Mahmoud Amurane a acusar perseguições, portanto, parte dos membros do MDM, parte do partido, e a seguir a mostrar-se ausente numa reunião em que ele seria anfitrião ou em que a sua cidade é anfitriã. E nem foi receber, mais ou menos uma das questões que falta dizer. Mas é assim, eu diria mesmo nem por isso podemos chamar isto crise. Porque se nós chamarmos a isto crise, eu não sei o que é que haveremos de chamar quando vieram outras coisas mais do que isto. Porque adivinham-se coisas não, quer dizer, piores? O partido é uma organização. Uma organização é uma pessoa coletiva que tem fases de evolução, que é crise de crescimento. Numa criança, constipações, diarreias,
outro tipo de doenças por aqui e até que cresce. Ora, o MDM é um partido que já foi pequeno, Sim. nasceu, está a crescer. E com estas pequenas crises, o MDM vai crescendo e cresce com estas crises. O que de facto deve saber fazer é saber gerir. Uma mãe gera o crescimento do filho, um pai gera o crescimento do filho, dos filhos, da família toda. Ora, eu falo isto sem qualquer tipo de preconceito. Ok. E sem querer recriminar, não é? Eu penso que nesta altura o próprio edil de Quelimane, de Nampula, sim, deve estar com algum peso de consciência. E é natural. As pessoas que reagiram, que até parece-me que não são as pessoas diretamente afetadas pela mão de ferro do edil, são familiares, vieram emocionadas e dispararam por todos os cantos, né? Ele até porque é o primeiro a desviar, tem casa em Portugal, onde estão os filhos já, ainda agora voltou de lá e tudo mais, aquelas coisas todas. Bom, ele viu aquilo como sendo consequência de alguma perseguição do partido. Repara, do partido MDM. Toda uma estrutura. Eu não estou a negar nem a aceitar, Ok. mas estou a dizer que antes de ele adiantar esta posição assertiva, estas afirmações peremptórias, ele devia ter feito uma coisa, ser muito prudente, procurar ver se aquilo vem daquelas pessoas, de outras pessoas por detrás daquelas, e avaliar se tem a dimensão generalizada para se poder chamar o partido está-me a perseguir. Isto é muito forte. E mais forte se torna quando é dito pela pessoa que disse, membro da comissão política, como disse, não é? Sim. Presidente do município e, como disse, e a quem se dirigiu para dizer. Portanto, isto é o que veio, digamos que, a avolumar, não é? Okay. A ideia, amplificar a ideia de crise. Mas, até nas redes sociais já há alguns profetas, não é? Que o MDM até o próximo ano já desapareceu. Mas a percepção que eu tenho, e eu confesso com toda a franqueza, gosto muito de falar o que me sai da alma, né? Sem qualquer tipo de ressonância de ideias de qualquer outro sentido. E isto eu já habituei as pessoas, portanto, não é por estar hoje no MDM que eu vou deixar de ser. Então, para dizer que a minha percepção é que o MDM está a crescer e tem condições para continuar a crescer. E isto, como no futebol, que eu também muito gosto de dar exemplos de futebol, não pode deixar de preocupar o adversário ou os adversários. E estando já em vésperas de eleições, podemos chamar, estamos nas pré-eleições, na pré-campanha, isto em política se aproveita, há um aproveitamento político. E como um dos adversários é quem detém até os meios de organização, leva consigo muitos órgãos, né, de informação a repetirem isto. É que toda a afirmação repetida N vezes por órgãos formais e informais acaba parecendo que é verdade, mas em política
Olha, há futurismos, há probabilidades, mas como no futebol, o resultado não é depois dos 90 minutos, talvez antigamente, agora é depois do apito final do árbitro. Nós já estivemos aqui. O que tem a dizer sobre a postura do presidente em Nampula, depois de ser consultado o porquê da ausência? Falo do presidente do MDM. Sim. O que é que tem a dizer? Eu não sei se estarias com opinião contrária à minha. Ele demonstrou uma certa maturidade. Ele não quis, portanto, dizer tudo o que lhe vai na alma. Eu tenho dito aqui N vezes, o político, o dirigente e muitos outros atores sociais têm que aprender esta máxima. Nós não podemos dizer tudo o que pensamos, mas devemos pensar tudo o que dizemos. E eu acompanhei e vi no semblante e tudo. Quando alguém está a falar assim, digamos que muito voluntariamente, você olha para o semblante, quer dizer, nem se dá o luxo de pensar, de pedir socorro, né, ao intelecto e a outras coisas mais. Não, pergunta posta, resposta posta. Mas nele via-se uma certa ponderação naquilo que devia dizer. Eu creio que a reação dele em Nampula até difere um pouco da sua reação quando foi ou não foi abordado, apresentou-se a um órgão de informação e disse o que lhe ia na alma. Mas teve tempo de pôr uma toalha molhada na cabeça. E tem que ser assim. Portanto, eu penso que isto não vai redundar-se em crise como tal, embora possa ser vontade dos adversários, porque a política é isso mesmo. Okay. O MDM também faz em relação aos outros, porque não eles em relação a ele. Mas eu penso que há de se encontrar um meio termo para que os filhos, não é, se reconciliem com os pais, porque o futuro dele, como disse, em política não há certezas, não é matemática. Fora do MDM não tem certezas. Ele leva um capital político pessoal, não restam dúvidas, como é o caso do Manuel de Araújo. Mas não podemos, com muita confiança, ou autoconfiança mesmo, pensar que nós, fora do Rio, temos força. Pode não ser verdade. Quer dizer que Mahmoud Amoran é uma baleia enquanto no mar e fora desta pode morrer politicamente? Não morrer politicamente, porque há muitos cenários que se podem desenhar na hipótese de ele, sim, pessoalmente decidir sair, portanto, do Rio. Okay. E sabemos que a força do crocodilo está na água. Imagina que ele decida sair para cá fora. A velocidade que o crocodilo tem na água não é a mesma que tem quando está, portanto, fora dela. Okay. Estamos a falar de meio, estamos a falar da marca, uma série de... Porque podemos traçar o cenário seguinte. Ele é candidato independente. Independente, em 2018. Tens um candidato da Renamo, tens um candidato da Frelimo. E, logicamente, que o MDM não vai tirar a toalha ao chão. Vai ter um candidato. Ora, todos os membros e simpatizantes do MDM podem não votar já no Amoran. Já tem um manancial, um acervo que está fora da linha. 2, os simpatizantes e membros da Renamo não vão votar no Amoran. Os membros e simpatizantes da Frelimo
não vão votar no Amurano porque não é. Então, mas o seu período de governação local pode ser uma marca e uma bandeira durante o seu período de campanha. Mas pode não chegar. Por quê? Aqui tu tens primeiro a concentração de vontades e a dispersão de vontades. Mas, mesmo com isso, mas a Frelimo coloca o seu candidato e quer que o seu candidato ganhe. E é uma máquina que é posta a trabalhar. A Renamo idem, e o MDM muito mais. Põe-se máquina a trabalhar. E isto exerce uma influência psicológica nas pessoas. E até pode se esquecer, em muito pouco tempo, que aquilo ali é fruto dele só. Basta dizer que não fosse o backup que teve e que esteve por detrás até no aconselhar para ele fazer isto como forma de fazer corroborar aquilo que é o slogan do MDM com o real. Portanto, onde o MDM governa, a vida melhora. Então, o MDM pode dizer que nós estivemos por detrás, porque nós não queríamos que ele fizesse o contrário do nosso slogan. Isto trata-se de filosofia. Mesmo e para pode, terminar, António Fundos, o silêncio de Mahmoud Amurano, o que é que tem a dizer sobre o silêncio de Mahmoud Amurano a esta altura? Pode significar muita coisa. Uma delas é esta que eu digo que eu, se fosse Mahmoud Amurano, penso que é assim que se diz, sim, estaria com peso de consciência, porque há coisas que de facto a gente faz de ânimo quente. Há coisas que a gente diz de ânimo quente. Dale Carnegie ensinava isso. Eu lembro, aos 17 anos, li o Dale Carnegie, né? Como falar e influenciar pessoas. Então li uma coisa engraçada, um exemplo que ele dava lá, quando está zangado com um amigo seu, ou outra pessoa qualquer, ou cliente, né? Mas muito chateado mesmo, furioso, pega no papel e na caneta e escreve uma carta para ele. Furioso, mas não envia. Passado uma semana escreve outra. Não envia também. Passado 3 semanas escreve outra. Quando chegar um mês, tens 4 cartas escritas. Os ânimos vão filtrando. E veja qual é que mandas. Lês a primeira, nem chegas ao fim. Foste muito, muito duro. Vais à segunda, também não dá. Até pode chegar ao fim, mas não dá. Vais à terceira, não dá. Vais à quarta, dá-te vontade de não escrever outra ou escrever, mas vai ser muito mais suave. O que significa que quando a gente tem ânimo quente, todos nós temos esta experiência. Dizemos coisas, até em casa, mas já dizemos. Não nos resta outra coisa que pedir desculpas, pedir perdão. E há ali uma máxima que diz: coração que ama, que gosta, perdoa sempre, mas não esquece. Outros até dizem, mas nem sempre esquece. Então, nesta altura, pode estar nessa situação. Mas como pode ter já uma decisão tomada? Não sabemos. A ver, vamos. Se ele não fala, é possível. Nem o oráculo de Delfos, nem o Ametramo pode, nesta altura, adivinhar o que é que ele está, nesta altura, a pensar. Mas a verdade é uma. Ele é o anfitrião do Congresso, ele é membro da Comissão Política, e o não ter estado, ele vai explicar, sobretudo no fórum próprio, que é o que devia ter feito. Um membro da Comissão Política, né, pode muito bem solicitar uma reunião. Se calhar esta reunião tinha também por desiderato ouvir a versão dele dos factos. Estavam no fórum próprio, entre eles, os 11 membros da Comissão Política. Ora, ao não ter ido, perdeu uma oportunidade até
de suavizar o dano. Porque melhor do que você fazer como Dom Dinis fez, estou aqui, eu que prometi isto e aquilo, olha, a espada está aqui e... Não, foi Dom João de Castro, as barbas de Dom João de Castro. Então, ele devia ter estado, porque o estar lá, o penitenciar-se, que isto às vezes é uma boa filosofia, porque a melhor forma de você fazer-se ouvir é você rebaixar-se. Será elevado, será ouvido mais alto. É a melhor forma que podia ter feito. Porque, de facto, não interessa a causa que ele se comprometeu, não interessa aqueles que lhe elegeram. Problemas há-os em todo lado, há-os em todo o tempo. Mas o que nós devemos saber é como devemos proceder, comportarmos-nos perante esses mesmos problemas e perante as pessoas a quem nós, porventura, possamos até ofender com a nossa reação, digamos que emocionada. Tá, António Frangulos, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Saímos a esta altura para uma curta pausa, voltamos dentro de instantes para descarregar o melhor de informação. Até já.